Fernando Luiz Rosa nasceu no dia 4 de maio de 1985, em Londrina, estado do Paraná. Foi num clube formador de atletas da sua cidade natal, o PSTC, conhecido por revelar vários outros craques como Kleberson, Jadson, Rafinha, lateral direito, e Dagoberto, que o jovem Fernandinho iniciou sua carreira como jogador. Ele ganhou títulos no juvenil, foi destaque, artilheiro jogando como lateral direito e assim chamou a atenção do Atlético, que em 2001 o integrou à sua base. Um ano depois, em 2002, o Fernandinho subiu ao profissional do Furacão, mas só veio entrar em campo mesmo em 2003. Nesse ano, o clube terminou o Brasileirão em 12º lugar. Acabou não ganhando o estadual, mas venceu a Copa Paraná daquele ano. Sendo bastante importante no clube, o Fernandinho ganhou chance na seleção de base do Brasil e jogou a Copa do Mundo Sub-20. Ele foi reserva, mas entrou com destaque nas partidas, incluindo na final, quando ele aproveitou a batida de escanteio de Daniel Alves para marcar o gol do título do Brasil para cima da Espanha. Nos minutos finais, ainda foi expulso depois de uma confusão, mas não comprometeu o título da seleção, sendo herói da conquista e mostrando ter um futuro muito promissor. Em 2004, o Atlético foi vice-campeão estadual e no Campeonato Brasileiro montou um time muito forte, jogando um futebol bastante vistoso, com o Fernandinho sendo um dos destaques, e após arrancar na liderança, ficar boa parte do campeonato nela, o time acabou perdendo aquele título nacional nas rodadas finais para o Santos. O então lateral /meia disputou 41 jogos, marcou 9 gols nesse ano e deu 3 assistências. No ano de 2005, consolidado na meia, o Fernandinho assumiu a camisa 10 do Atlético e ajudou o seu clube a bater o rival, o Coritiba, para ser campeão paranaense daquele ano. No Brasileirão, uma boa campanha que resultou na 6ª colocação. Só que o Fernandinho não ficou até o final do campeonato porque, jogando muito bem, ele foi negociado com o futebol europeu. Antes de sair, defendeu o time na Libertadores e conseguiu chegar à final. Seu último jogo, aliás, foi a decisão contra o São Paulo no Morumbi. Com derrota por 4-0, o Atlético foi vice-continental daquele ano. O Shakhtar Donetsk, que pagou algo em torno de 8 milhões de euros, foi o destino do Fernandinho. Elano e Jadson, ex-Atlético, também integravam o plantel do clube, que nesse ano venceu a Supertaça da Ucrânia e o Campeonato Ucraniano, 2 títulos numa boa temporada de estreia. Já consolidado como titular absoluto, o Fernandinho seguiu no Shakhtar e o clube passou esse ano sem conquistas, foi vice de todos os torneios locais e caiu ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em 2007 e 2008, o Shakhtar novamente não passou dos grupos da Champions e ganhou 2 títulos que foram Taça da Ucrânia e Campeonato Ucraniano, com o Fernandinho sendo eleito o melhor jogador de toda a competição. Essa temporada dele, inclusive, foi bem acima da média do meia, que foi a campo em 41 jogos, marcou 12 gols e distribuiu 11 assistências. Na temporada de 2008-2009, o Shakhtar já começou bem, ganhando a Supertaça da Ucrânia, derrotando o arquirrival, o Dinamo de Kiev, nos pênaltis. Com a eliminação nos grupos da Champions, o Shakhtar disputou a Liga Europa e venceu. O Fernandinho foi decisivo e marcou na fase de 16avos, oitavas de final, quartas de final e semifinal. Só passou em branco na decisão, quando os ucranianos bateram o Werder Bremen da Alemanha por 2-1 na prorrogação e levantaram essa importantíssima taça continental. Foram 42 jogos, 11 bolas nas redes e 2 assistências para o brasileiro. Na temporada seguinte, o Shakhtar disputou a Supercopa da UEFA contra o Barcelona, mas acabou derrotado. O clube voltou a vencer a Liga Nacional Ucraniana, ou seja, foi mais um título para a conta. Em 2010 e 2011, a temporada coletiva do Shakhtar foi ótima. O clube venceu o triplete, ganhou Supertaça da Ucrânia, Taça da Ucrânia e Campeonato Ucraniano. Individualmente, o Fernandinho sofreu uma lesão grave, fraturou a tíbia e perdeu quase 7 meses
de temporada. Em agosto de 2011, recuperado, o Fernandinho, após anos de regularidade, ganhou sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Ele foi lembrado por Mano Menezes no amistoso contra a Alemanha, onde o meia ficou em campo por 70 minutos nessa derrota brasileira por 3-2. Em 2011 e 2012, o vínculo do Fernandinho estava chegando ao fim, então o Shakhtar logo renovou seu contrato até 2016. Sendo muito consistente, o brasileiro foi figura importante nos títulos de Taça da Ucrânia e de Campeonato Ucraniano. Apesar da renovação, a temporada de 2012 e 2013 foi a última do Fernandinho defendendo as cores do Shakhtar. Ele se despediu do clube com mais 3 troféus: Campeonato Ucraniano, Taça da Ucrânia e Supertaça. Ele saiu como um dos, se não o maior ídolo estrangeiro da história do clube de Donetsk após 8 anos de serviços prestados. O Fernandinho somou 284 partidas, fez 53 gols, deu 57 assistências e ganhou 15 títulos coletivos. No verão de 2013, o Manchester City pagou 40 milhões de euros pelo futebol do Fernandinho. Não demorou a se tornar titular de Manuel Pellegrini e ajudou o City a vencer a Copa da Liga Inglesa, assim como o grande campeonato inglês. Fechou esse ano de estreia na Terra da Rainha com 46 aparições, 5 gols marcados e 8 assistências distribuídas. Mesmo sem ser presença constante na seleção brasileira no ciclo para o Mundial de 2014, o Fernandinho foi um dos 23 convocados por Felipão para jogar aquela Copa. Ele começou na reserva, mas ganhou a posição no decorrer do torneio. Chegou até a marcar contra Camarões e participou do fatídico primeiro tempo na goleada histórica sofrida pela Alemanha, sendo muito criticado e apontado como um dos culpados pelo vexame na semifinal. Após a Copa, o Fernandinho seguiu sua trajetória no City e nesse ano não ganhou troféus. O time foi vice da Supercopa da Inglaterra e vice do Campeonato Inglês. Quando a temporada chegou ao fim, o Fernandinho foi chamado para a edição da Copa América daquele ano. Ele foi titular absoluto numa participação fraca coletiva. Tanto que o Brasil sequer passou das quartas de final, quando perdeu nos pênaltis do Paraguai e ficou pelo caminho. Ele até acertou a sua batida na disputa, mas não foi o bastante para evitar a desclassificação precoce e decepcionante. Em 2015 e 2016, o Fernandinho já era um dos pilares no forte meio-campo do City, composto por ele, Yaya Touré, Davi Silva e De Bruyne. O brasileiro foi o segundo que mais atuou no ano e ajudou na campanha da Copa da Liga Inglesa, que resultou em título para os Citizens. O volante jogou 50 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências ao longo da temporada. E aí na temporada seguinte, 2016 e 2017, Pep Guardiola assumiu o comando técnico do clube e fez do Fernandinho seu homem de confiança no meio-campo da equipe. Se um time tem 3 Fernandinhos, eles serão campeões. Temos um, mas ele é rápido, ele é inteligente, ele é forte no ar, ele pode jogar em várias posições. Quando ele vê o espaço, ele corre lá imediatamente. Quando você precisa de uma correção, você só precisa de um jogador para desafiar, e ele está lá. Nessa primeira temporada, o City não passou das oitavas da Champions e terminou a Premier na 3ª colocação. Em 2017 e 2018, o Manchester City voltou a conquistar a grande Premier League, com uma campanha histórica, fazendo 100 pontos e 106 gols em 38 jogos. Outro torneio doméstico que foi vencido pelo City foi a Copa da Liga Inglesa, derrotando o Arsenal na decisão por 3-0. Fernandinho disputou 48 partidas, marcou 5 vezes e deu 4 assistências. O Mundial de 2018 na Rússia foi a segunda Copa do Mundo do Fernandinho. Ele foi reserva do time e entrou em todas as partidas até as oitavas de final. Nas quartas, saiu como titular e acabou fazendo um gol contra diante da Bélgica na derrota brasileira por 2-1. Tal qual 2014, foi apontado como culpado pela eliminação, sofrendo dessa vez diversos casos de racismo nas redes sociais.
Depois desse momento difícil, o Fernandinho deu a volta por cima na carreira e seguiu jogando muito bem no City, apesar de ter sofrido com contusões nessa temporada. O clube cada vez melhor ganhou todos os torneios possíveis. Venceu a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e o Campeonato Inglês, com o brasileiro entrando na seleção de melhores da competição. 4 títulos que engrandeceram muito a temporada. O grande sonho do clube era vencer a Champions, acabou não sendo concretizado com a eliminação diante do Tottenham nas quartas de final. Em junho de 2019, o Fernandinho foi chamado por Tite para jogar a edição da Copa América em casa, como titular do time brasileiro. No segundo jogo, empate com a Venezuela, porém, ele perdeu a posição, pois sentiu o joelho. Sem ele, o Brasil bateu o Peru por 3-1 na final e levantou o troféu no Maracanã. Essas foram, aliás, as últimas aparições do volante com a amarelinha, que por sua vez não voltou mais a ser chamado. Pelo Brasil, o Fernandinho disputou 53 jogos, fez 2 gols, deu 5 assistências e ganhou um título coletivo. Na temporada de 2019-2020, com a saída do zagueiro Kompany e a contratação de Rodri, o Fernandinho acabou recuado para a zaga e foi como central que atuou em grande parte das partidas. Ou seja, ele teve que se adaptar a uma nova posição, uma posição diferente no campo. E mesmo fazendo uma exímia campanha, o time não ganhou a Premier. Na Champions, caiu nas quartas de final diante do Lyon. De títulos, o City venceu a Community Shield, ou seja, a Supercopa da Inglaterra, e também a Copa da Liga Inglesa. Na temporada de 2020-2021, o Fernandinho acabou sendo suplente em grande parte do tempo. Com a idade, perdeu muito na parte física, apesar de ainda ter categoria de sobra. No intenso futebol europeu, isso faz muita diferença. E o City bateu na trave na Champions, chegou na final, mas perdeu do Chelsea. De conquistas, os Citizens venceram Copa da Liga e Campeonato Inglês. A temporada de 2021-2022 foi a última do Fernandinho com a camisa do Manchester City. Depois de 9 anos, ele deixou o clube com mais um título de Premier League, a sua 5ª. Com o fim do contrato, o brasileiro deixou o futebol inglês para retornar para sua casa em meio a diversas homenagens e muita idolatria e respeito por parte dos companheiros, comissão técnica e torcida do Manchester City. So, Ferner, on behalf of Manchester City Football Club, we want to thank you for everything that you have done for us. Good luck for the rest of your career. Good luck for your future. Before you go, is there any final message that you'd like to give to all the fans? Just a simple one. Thanks very much, and I love you all. Thank you. And we love you too, ladies and gentlemen. Club captain Fernandinho! Portanto, pelo clube, ele disputou 383 partidas, foi às redes 26 vezes, deu 31 assistências e conquistou 14 títulos coletivos. Acho que não só o meu coração, mas o coração de todos nós acabou falando mais alto nesse momento. Tivemos inúmeras propostas de vários clubes diferentes, tanto do Brasil quanto fora, mas eu acho que a decisão mais sensata foi voltar para casa e tentar entregar o meu melhor no dia a dia aqui no Atlético agora. No segundo semestre de 2022, o Fernandinho retornou sem custos à sua casa para ajudar o Atlético na reta final do Brasileiro da Libertadores, assinando o contrato até dezembro de 2024. Na competição nacional, o clube terminou numa boa 6ª colocação e na Libertadores, tal qual 2005, foi finalista. O Furacão eliminou o Libertad, o Estudiantes e o Palmeiras, mas na decisão, com um homem a menos, acabou perdendo de 1-0 para o Flamengo e assim o Fernandinho sentiu mais uma vez o gosto amargo do vice-campeonato. No ano de 2023, ele seguiu no Atlético e tecnicamente se mostrava ser muito acima da média. No Campeonato Paranaense, ajudou seu time a vencer o FC Cascavel e ganhar aquele título estadual. O primeiro de uma temporada promissora, porém as conquistas cessaram por aí. Mesmo tendo um dos principais jogadores de meio campo do Brasileirão, o Atlético terminou apenas em 8º e não conseguiu vaga para a Libertadores de 2024, ano do seu centenário. Com 38 anos, o meia foi a
campo em 51 jogos, fez 4 gols e deu 6 assistências na temporada. Em 2024, o Atlético começou bem, já ganhando mais um título estadual. Na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil já estava em crise, o Furacão acabou não passando das oitavas de final. Já no Brasileirão, o time começou muito bem, chegou a ser líder do campeonato, Fernandinho liderando estatísticas de gols e assistências entre os demais da posição e sendo um dos melhores jogadores do Brasil. Mas uma lesão grave sofrida em agosto, numa partida contra o Belgrano pela Sul-Americana, comprometeu o restante de temporada dele e do clube, que caiu demais de produção com a sua ausência e acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão. A previsão de volta do Fernandinho era apenas para 2025, mas ele acelerou o processo e até jogou as rodadas finais para ajudar o time, porém ainda assim não obteve êxito. Ainda não há confirmação a respeito de uma renovação contratual do jogador com o Furacão. Portanto, até o presente momento, com a camisa do Atlético, foram 198 partidas, 29 gols marcados, 15 assistências distribuídas e 4 títulos coletivos conquistados, somando as 2 passagens. Jogando por clubes em 21 anos como profissional, já são 865 jogos, 108 gols, 103 assistências e 33 troféus coletivos. Como você pode ver, o Fernandinho é um jogador de extremo refino técnico, raça, leitura de jogo e qualidade no meio-campo. Saiu do país jovem, ganhou o mundo com muito trabalho, disciplina e dedicação. Anos de títulos no Shakhtar, até se tornar o pilar de um Manchester City competitivo e vencedor. E como qualquer jogador, claro, ele passou por seus altos e baixos na sua carreira, mas o que fica são os muitos troféus, a conquista de respeito e idolatria, sempre sério e extremamente profissional e consistente. Esse, portanto, é o craque do meio-campo, Fernandinho. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!